Insegurança. A intensa motivação que invade os indivíduos para serem amados e queridos a qualquer preço nasce das dúvidas íntimas sobre si mesmos. Necessitar de amor, desejar consideração ou procurar segurança são desejos naturais e válidos. Uma certa quantidade de dependência emocional está sempre em muitos relacionamentos, incluindo os saudáveis. Efetivamente, juntos ou sozinhos, estamos sempre caminhando pelas estradas de evolução. Para avançarmos pela vida de forma harmônica com as pessoas, devemos desenvolver a autoestima, a capacidade de admitir erros, a responsabilidade de assumir nossos atos e, acima de tudo, a aceitação incondicional dos outros. Bom, só esse parágrafo aqui a gente vai levar 3 encarnações, né? A insegurança faz de nossos relacionamentos íntimos um misto de irreflexão e precipitação, levando-nos a um excesso de confiança e, ao mesmo tempo, fazendo-nos perder o senso de nossas fronteiras individuais. Quase sempre, fazemos um verdadeiro emaranhado de nossos objetivos, desejos e conflitos com os de outras criaturas. Pais, filhos, irmãos, amigos, cônjuges. Quando essas novas afeições mudam, seja porque estabeleceram uma outra ligação íntima, seja porque simplesmente elegeram para si novos rumos existenciais, ficamos fatalmente desestabilizados e desesperados. Carências ilimitadas nascem da insegurança, sufocando e afastando relacionamentos salutares. Muitas vezes chegamos ao extremo de abdicar de nossos objetivos e vocações mais íntimas, colocando-nos em situações vexatórias, por termos deixado que nossa porção fragilizada falasse mais alto. Inicialmente, fazemos um esforço hercúleo para nos entregar nas mãos da pessoa eleita. Com o passar do tempo, vamos ficando incomodados e desestimulados com esse relacionamento, até que, finalmente, chegamos ao ápice do desgaste, ficando raivosos e ressentidos com a pessoa de quem dependemos. Isso é compreensível, porque não há ninguém que goste, conscientemente, de ceder seu poder pessoal ou de renunciar a seus direitos de liberdade a quem quer que seja. A intensa motivação que invade os indivíduos para serem amados e queridos a qualquer preço nasce das dúvidas íntimas sobre si mesmos, pois são pessoas que, raramente, podem se realizar na vida sem se pendurar no que chamam de grande amor. A insegurança transborda de tal modo que transforma a natural necessidade de amar em uma necessidade patológica de insatisfação, somente alcançada através da possessividade do amor. Parte do desenvolvimento da personalidade humana é construída na infância, e a esta soma-se a milenar bagagem espiritual adquirida em outras encarnações. As bases de muitas indecisões diante da vida se devem à educação autoritária dada pelos pais, que a escolhem sistematicamente pelos filhos, desde roupas, alimentos, esportes, brinquedos, férias, até amigos, profissão e afetos. Crianças crescem deixando parentes, companheiros ou professores decidirem por elas, sem levar em conta seus gostos e preferências.
Essas crianças se tornarão mais tarde homens sem segurança, firmeza e coragem de tomar atitudes perante a vida. O direito de decidir deve ser estimulado sempre desde a infância, pois se trata de apoio vital na formação de um sólido sentimento de determinação e firmeza, que refletirá no adulto de amanhã. Os pais já estão tudo coçando a cabeça agora. Indagou o codificador do Espiritismo, que é o que resulta dos embaraços que se opõem à liberdade de consciência. E a espiritualidade foi taxativa: constranger os homens a procederem em desacordo com o seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. Essa hipocrisia não é propriamente intencional ou feita conscientemente, mas é quase sempre inconsciente. Não deixa, porém, de ser um modelo comportamental falso ou fingido da criatura humana, que se conduz de maneira diferente do seu jeito de ser e agir. O constrangimento que se faz à nossa liberdade de consciência prejudica a busca de nós mesmos, a nossa afirmação perante a vida, bem como nos dificulta encontrar a peculiar forma de amar. Em razão disso tudo, indivíduos passam a usar uma máscara de bonzinho como meio de seduzir, conquistar ou conseguir disfarçar a enorme incerteza que carregam, mas periodicamente mostram de modo claro sua insatisfação interior, explodem em raiva inesperada contra aqueles com quem convivem. As relações ficam sensivelmente limitadas, pois nunca se sabe quanto a sua bondade extremada vai suportar uma opinião contrária ou algo que lhes desagrade. Essas estranhas bondades são peculiares das pessoas que não desenvolveram a confiança em suas ideias, intuições e vocações íntimas, e nunca se afirmam em si mesmas. Não admitem sua insegurança e, por isso, a agressividade acaba quase sempre controlando suas reações. Vivem comportamentos meais e simulados, tentando agradar a todos e fazendo da mentira uma necessidade para viver. Pagam, porém, um preço fisiológico, ou seja, a somatização das raivas e fragilidades que mantêm fantasiadas em candura e amabilidade. Um comportamento exagerado de um indivíduo geralmente significa o oposto do que ele demonstra e confessa. Os inseguros vivem numa espécie de heteronomia crônica. Quer dizer, não escolhem as leis que regem sua conduta, distanciados cada vez mais de uma vida autônoma, submetem-se a princípios e a pessoas diferentes do seu modo de pensar. Usar a nossa própria intimidade para nos guiar, lançar mão de nossas sensações, emoções e sentimentos é a chave essencial que nos dará segurança. Vamos lá discutir um pouquinho, né? É um tema bastante profundo, né? Isso vale a pena ler e reler esse capítulo com a gente mesmo e trazer uma reflexão. Primeiro, na criança, para quem já estudou um pouquinho de psicologia, tem o DPV, Decisão Pessoal de Vontade, que é muito importante a gente despertar nas crianças, a decisão pessoal de vontade, né? Deixar elas fazer as pequenas escolhas, e não o que nós queremos. Mas lembrando que todos nós temos a criança dentro de nós.
né? E o sistema fechado, quadrado, que nos quer colocar dentro de uma caixinha. Então, de uma certa forma, todos nós somos o tempo todo repreendidos, não pode fazer aquilo, o que é certo, o que é errado, o exame de consciência, o inferno pro resto da vida se você não seguir o caminho certo e tal, né? Bem, esse tipo de leitura traz para a gente um despertar do que nós somos, para a gente desfazer essas máscaras, que a gente vai colocando máscaras no decorrer da nossa trajetória, né? Máscara de bonzinho para com um e às vezes severo para com outros. Normalmente a gente é bonzinho com aqueles que a gente precisa deles, quer alguma coisa deles, tem algum interesse deles, e a gente é mais severo com aqueles que dependem da gente, né? Isso na Bíblia tem várias histórias e tal. Mas eu acho que essa leitura, acima de tudo, é um despertar para a gente fazer um exame de consciência. Né? O exame de consciência o exame de consciência não é para ficar puxando a orelha, não. É para tomar consciência. Né? Aonde foi, por exemplo, a nossa educação, agradecer papai e mamãe por ela, mas como é que papai... Antigamente as educações eram mais severas, né? Por exemplo, a minha educação foi muito severa. Mas ver quem fazia isso por amor, encontrar a bondade na educação que nós tivemos, né? E, a partir daí, buscar a nossa segurança, desenvolvendo a nossa decisão pessoal de vontade. E respeitando, acima de tudo, a decisão pessoal de vontade do outro. A gente só desenvolve a nossa decisão pessoal de vontade quando a gente respeita a decisão de vontade do outro. Né? Obrigado por deixar eu compartilhar esse pensamento. Eu acho que ele aqui coloca uma situação que, assim, que é comum à humanidade como um todo, né? Porque, assim, ele fala que a gente chega aqui com a nossa própria bagagem, os nossos conhecimentos, mas a gente sabe muito bem que a sociedade tem toda uma forma de se ver e tentar adequar todo mundo que dela participa. E a gente, como ele diz mesmo, não por intenção, mas até, na maioria das vezes, inconscientemente, a gente acaba seguindo essa, digamos assim, regra, né? E até aquela tendência de um tomar a decisão pelo outro, de um achar que sabe o que é melhor para o outro. E eles, aqui, na verdade, ele exalta muito isso, da importância que a gente tem de começar a aprender que cada um é uma individualidade totalmente independente de um do outro, que cada um tem a sua bagagem, os seus conhecimentos, os seus deslizes para tentar consertar, os seus aprendizados a fazer, e que você não pode botar tudo numa massa só. A sociedade conduz para este caminho, então todo mundo tem que se adequar a isso. Que a gente acaba criando, como ele diz aqui, pessoas que vão se adequando e vão criando, como o Rômulo até citou, máscaras, né, para se adequar àquilo, e de vez em quando tem uma explosão, porque ele começa a se sentir com o tempo mal com aquilo, né? Aquilo não faz parte dele. Ele só está ali porque as convenções o obrigaram a seguir aquela linha de pensamento, aquelas decisões que tem que ser tomada em tal situação. Todo mundo tem que tomar essa decisão, que é o mais certo. Mas é o mais certo para quem? Quem determinou que essa postura ou aquela é a mais certa? E a sociedade não tem esse conhecimento. E como a gente ainda está aprendendo a lidar com essa individualidade, que a gente até sabe que tem, mas não sabe ainda como ela funciona de verdade, a gente vai caindo, né, nessa coisa da sociedade e vai tomando decisão pelos outros. E a gente cria, às vezes, insatisfações sem querer, sem ter a menor intenção, que no futuro, né, como ele vai, a coisa vai crescendo e vai gerando um desgaste, que acaba, até em alguns casos, gerando inimizades e novos problemas para o futuro, porque a gente não soube entender
que nós somos, e apesar de todos terem o mesmo objetivo, viverem as mesmas essências de amor, de uma harmonia, mas nós temos as nossas necessidades individuais em termos de crescimento espiritual. E quando a gente sufoca isso para se adequar à regra geral, a gente acaba atrapalhando o nosso próprio caminho, gerando dificuldades para a gente e acaba gerando dificuldades e animosidades com aqueles que estavam ao nosso redor, que no fundo, tinham a melhor das intenções, mas que acabaram se confundindo nas suas atitudes e gerando conflitos. Pois é, é nessa questão, por exemplo, de você ficar remoendo, quando a gente abre a mão, a gente está num grupo, né? Quando eu decido, por exemplo, que todos os dias, 8 horas da manhã, estarei aqui junto com esse grupo, porque o que decidiu a maioria que o melhor horário seria 8 horas da manhã, ele está decidido e pronto. Então, quando eu não ficar trazendo, por exemplo, quando um grupo, a sociedade, determina uma certa regra de convivência, e eu aceito essa regra, pronto, aceitei. Não é ficar remoendo, que, mas eu queria ter mudado, mas eu queria ter feito isso, mas eu queria... Isso que atrapalha, né? Então, quando eu abro mão com respeito ao grupo, à sociedade que precisa viver em harmonia, aí eu não fico remoendo isso, fazer com conscientização. Abrir mão com conscientização, que é o melhor para a sociedade, para o contexto geral. Diva. Oi, bom dia, gente. Eu achei, assim, muito assim, atual isso daí, ainda mais aqui no finalzinho, porque, assim, a gente está vivendo um momento com essa questão de redes sociais, de tudo, em que a gente deixa de ter a noção de nossas vidas para viver uma coisa meio ideal lá, que as redes, né? E ainda mais os jovens, essa coisa de postagens, de felicidades, de tudo que não são as leis que regem a nossa, que ele fala aí do heterônomo, né? E que não rege nossa vida, né? E essa questão que, de repente, a gente se vê manipulado, né? E agindo de forma totalmente diferente do que a gente agiria, né? E isso, assim, a gente está vendo nos jovens, a gente está vendo na meia-idade, em criança e tudo, por essa coisa da rede social. Para mim, assim, até quando eu vejo as polarizações que a gente vem vendo, né, essas coisas do ódio que de repente se colocam nas redes e aí todo mundo toma aquela posição, ódio contra alguém, ódio contra não sei o quê, e quando você vê, você está sendo, como vocês colocaram, levados a isso também, né, de repente você está fazendo julgamentos, você está dizendo que aquele outro, que às vezes a gente nem conhece, né, nem tem história, deveria agir assim ou assado. Eu achei bem atual isso, porque com tudo isso, e aí é engraçado, né, porque também reverte na vida da gente. De repente a gente começa, como muita gente fala, né, dessas redes, quando as pessoas estão tão felizes e você não está tão feliz, né, e aí você fala, nossa, todo mundo é feliz, todo mundo viaja, aí final de ano, né, todo mundo posta as viagens lindas, maravilhosas, e aí quem não vai fica mal. Então, assim, como tudo isso vai gerando tanta insegurança, tanta dor em todo mundo, né? Queria também colocar uma reflexão nessa parte, que é basicamente o que vocês estão colocando, que é o seguinte, primeiramente é dessa parte mesmo da autonomia, que a gente já conversou aqui várias vezes, e que a escola cada vez mais ela está se desenvolvendo nesse aspecto, aonde deixa desde cedo as crianças estarem trabalhando, realizando projetos, tomando cada vez mais consciência de participar desse processo. E
E isso leva a um ponto que, como humanidade, a gente vai ter que aprender, que é o trabalhar colaborativamente, de maneira que todos possam estar auxiliando com as suas características, com os seus pendores, de uma maneira harmônica, né? Isso não é simples e vai ser um caminho mesmo, né, nesse século e terceiro milênio, como realmente criar grupos orgânicos onde todos conseguem ser elas próprias e ao mesmo tempo se inserir nesse contexto. E tem surgido várias e várias metodologias bem estruturadas do ponto de vista de trabalho colaborativo, sabe? Porque o trabalho colaborativo é isso, é realmente o verdadeiro, né? Aquele que realmente cria a unidade, é ver essas predisposições e elas conseguirem emergir. Mas eu também gostaria de colocar aqui no texto essa questão interna nossa, né? Se nós prestarmos atenção em determinados pontos que somos inseguros, né? O que ali, aquele ponto, por que eu sou inseguro naquele ponto? Por que esse ponto eu sou inseguro? E a gente vai perceber que, na verdade, a gente não se conhece naquela área. Se for prestar atenção, eu sou seguro nessa parte aqui, né? Não quero falar em público, ou não quero tá em realizar determinada tarefa. Por quê? De onde vem aquela insegurança? E muitas vezes é uma falta de conhecimento sobre nós mesmos, do nosso potencial, das nossas belezas, como que podemos utilizá-las para trabalhar naquele ponto. Em outras palavras, é conhecer os nossos pontos fortes, a nossa beleza interior, esses nossos dons, para serem trabalhados naquela área que somos inseguros, sabe? Então é isso que eu queria compartilhar aqui com o grupo, com uma reflexão. Muito bem colocado. Diva falou da atualidade, realmente, né? Para aqui, a gente tem vários educadores aqui, deve vivenciar isso muito mais do que quem tem outras profissões, né? Quanto mais novos parecem que os espíritos estão reencarnando, mais eles questionam isso que está exposto aqui, né? Eles têm uma dificuldade de seguir as regras da sociedade simplesmente por seguir. E eles questionam, eles querem uma nova ordem, né, digamos assim, né? Eles buscam uma modificação dos paradigmas já aceitos na sociedade. Então, isso eu acho que tem muito a ver com o processo que a gente vem passando e vai acompanhando nos outros livros, da transição, né, da que a gente vem vendo. Vão vindo os espíritos para trabalhar essa transição. Então, ele já vem com digamos assim, com uma outra cabeça, né, para trabalhar pontos como esse da leitura de hoje, que trazem essa insegurança, essa dúvida, essa falta de conhecimento sobre o que nós somos, como Ismael falou, dos nossos pontos fortes, dos nossos pontos fracos, do que pode ser aceito como regra, mas não tem razão de ser. Então, colocar a sua individualidade como uma coisa importante na tomada de decisões e no mecanismo de fazer essa sociedade funcionar, acho que tudo vai se integrando para desaguar nesse processo que a gente está iniciando da transição planetária. Sim, e o Ismael falou uma coisa importante das escolas, né? Elas estão mais atentas a isso, né? Eu acho que precisa ver um pouquinho a Neuza, porque eu acho que a educação física é um momento que tem que estar muito isso, né? Nos esportes, essa cooperação. Sempre acho que na educação física. Nas escolas são mais individuais mesmo, nas disciplinas, vamos dizer assim, né? Às vezes aparece um aluno, né? Ajudando um ao outro, né? Auxiliando e tudo. Mas na educação física, sempre, eu estou me lembrando aqui, na que o Ismael falou das escolas, né? Como era importante, como eu tinha uma professora de educação física maravilhosa, que trazia sempre o espírito de cooperação. Muito bacana, bem lembrado isso aí, sobre as escolas também, que estão atentas a esse... Eu pensei nos professores mesmo como todo, né? Que antes de cuidado com o jovem, tem que ter esse cuidado com o professor, né? Esse olhar, né, amoroso, porque
existem muitos fatores, né? Naquele projeto que a gente fez foi muito trabalho com os professores e as diretoras agradeceram muito, porque da educação sistêmica, né? Falando, nossa, a gente sempre tem tudo voltado para o estudante, mas o professor não, né? Então, quando você tem esse olhar para o professor, cuidar das questões dele, aí ele pode fazer um atendimento, quer dizer, é um cuidando ali de 40, então esse olhar, né, aí pode ser mais proveitoso, né, mais abrangente, né. Vamos lá, tá no horário, né. Só rapidinho, tem um programa que, infelizmente, acho que não passa mais, cara, Escolas Extraordinárias. Não, escolas revolucionárias. Não lembro, mas era alguma coisa assim, que mostrava as escolas se modificando totalmente o padrão de ensino, a forma de encarar a cultura, a educação, e assim, em um movimento espalhado pelo mundo todo. Quer dizer, não é uma coisa localizada, esse movimento está se espalhando pelo mundo todo, a necessidade de mudar a educação do nosso futuro. Silvio, eu vou colocar lá no nosso grupo o link no YouTube que tem todos os programas. Bacana. Bacana. Vamos então começar, gente?